Estamos de volta com mais esportes pela Rede Aparecida para todo o Brasil. E o professor Daniel chega nesse segundo bloco aqui para abrilhantar o nosso programa e para comentar a lesão e cirurgia do Adriano Imperador. Eu nunca vi na minha vida alguém se contundir, professor Daniel Barbosa, no aquecimento. O aquecimento é justamente para não se contundir. Correndo ali em volta do campo, se contundiu. Tá parecendo gente que... Bom, primeiro, boa tarde, gente boa do Brasil. Professor. Boa tarde para vocês todos aqui. E realmente mostra que o jogador não está realmente agindo como atleta, propriamente dito. Porque um atleta não correria esse risco de jeito nenhum de se contundir, né? Na verdade, isso ocorre porque o jogador vacila muito no seu comportamento de atleta. Não é normal não, né? Não. E uma contusão grave, né? Rompimento do tendão. A gente chega a imaginar, será que tá tão pesado assim, foi dar uma corridinha... Você tem dúvida? Não aguentou, né? O Adriano é 2 vezes mais pesado que você, André. Pra você ver onde tá chegando o Adriano. Sua língua também é imensa. E músculo tem disso, né? A pessoa que trabalha muito com os músculos e de repente começa a não ter aquela rotina sistemática de manutenção, né, da tonalidade dos músculos, corre esse risco de repente o músculo falhar. E resultado, vai ficar 5 meses fora dos gramados aí, no mínimo, né? Essa é o que o pessoal imagina. O médico deve estar dando uma entrevista coletiva mais ou menos por agora, 1 hora, meio-dia e meio, ele vai dar uma entrevista coletiva, mas dizem que a cirurgia foi um sucesso, mas agora quem estava esperando aí a estreia de Adriano com a camisa do Corinthians vai ter que esperar um pouquinho mais. E aí recupera em setembro, e depois tem forma física e prejuízo pro Corinthians. Esse ano, pelo jeito, não vai atuar, quem né? mandou contratar também, mas né? Menos mal pro Corinthians, porque parece que o contrato previa uma cláusula de resultado, né? De participação em jogos. Mas com ele contundido, será que vai romper esse contrato? Eu acredito que não, né? Vamos falar da Copa Libertadores da América, porque Santos e Fluminense decidem as suas vidas hoje na competição. Hoje, 6ª rodada da Libertadores, a última, né, dessa primeira fase, Nacional do Uruguai contra a América do México, Argentino Júnior contra o Fluminense. Os 2 jogos acontecem às 9h50 da noite. Na classificação, a América do México tem 9, segundo o Argentino Júnior 7, terceiro Nacional 7, na última colocação o Fluminense. A situação é a seguinte, o Fluminense está no grupo 3, tem que ganhar a partida contra o Argentino Júnior em Buenos Aires, né? Só a vitória interessa. E torcer também assim, para que o Nacional não ganhe do América perca, né? O América do México vença. Só assim o Fluminense se classifica, passa para a próxima fase. Agora a situação do Santos, que é um tanto quanto mais tranquila, né? Colo-Colo contra o Cerro Porteño, jogo às 7h30 da noite, o Santos diante do Deportivo Táchira também, o jogo no mesmo horário. O Santos vence e se classifica. Mas depende só dele, né? A situação do Fluminense, o Fluminense pode se classificar com o Nacional empatando, mas se o Nacional empatar, o Fluminense tem que vencer por 2 gols de diferença. E aqui a classificação, primeiro Colo-Colo 9, segundo Cerro Porteño 8, terceiro Santos 8, na última colocação já eliminado o Deportivo Táchira com 2 pontos. Então o Santos, de repente, provavelmente será até o primeiro do seu grupo, né? Se houver um empate entre Cerro Porteño e Colo-Colo. Agora, curioso que o Santos no último jogo se deu bem, sem os titulares, né? Sem Elano. Então esse pessoal volta hoje. Então vamos ver se o time continua bem com esse pessoal. Vai ser a primeira vez que o Muricy Ramalho vai poder... Sim, lógico que ele entrou agora, mas é a primeira vez que o Santos, esse ano, vai conseguir contar com um time completo, o time dito ideal, né? Por falar em Muricy Ramalho, vamos ouvi-lo então. Ele está fazendo um trabalho para tentar tranquilizar os jogadores que estão muito nervosos, principalmente a garotada. Acompanhe. Se você põe pilha demais nos caras, eu tiro. Então eu faço tudo ao contrário do que os caras fazem. Desde quando eu cheguei aqui, eu estou tirando essa pilha dos caras. Todo dia fala, esquece o juiz, vamos jogar, o nosso time não sabe guerrear, o Santos não sabe mesmo. Porque o time do Santos não é um time de choque, não é um time que sabe brigar, é um time que sabe jogar, que é um pouco diferente do estilo da Libertadores. A maioria dos times, por exemplo, igual o Cerro, tinha o Nani, que é o centroavante argentino, que dá pontapé nos caras, gospe nos caras, passa por cima, provoca. Mas só que você tem que orientar o seu jogador, você vai encontrar isso, cara. E você vai revidar, você vai embora.
Agora, o Muricy é muito nervoso para tentar acalmar os jogadores, né? É interessante como é que ele pede a calma do jogador, né? Ser Até na calma. entrevista dele, ele é meio ácido, assim, né? Meio ranzinza, né? Mas é um baita treinador, ele arruma esse time do Santos. Agora, eu acho que Mal-humorado, ele tá tocando no ponto certo do Santos. Realmente é um time que joga bola, é um time que sabe jogar bola, não é um time que sabe catimbar e fazer provocação, né? Então, acho que ele está procurando valorizar o que o Santos tem de melhor e que é o forte do Santos. E é importante demais tentar acalmar essa garotada mesmo, né? Que na última partida teve que jogar sem um monte de jogador porque tinha sido expulso 3 jogadores por besteira. Então ele precisa realmente desse meio que psicológico. Eu não sei se ele é a pessoa mais indicada para fazer isso, mas que precisa. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Os detalhes dos jogos de hoje na Copa do Brasil.